Bom Bom dia! dia, seja muito bem-vindo ao seu programa Manhãs da TV. Estamos sempre consigo, por volta das 10 da manhã, consigo, eu e o Zé, toda a equipa do Manhãs da TV. Exatamente, de segunda a sexta-feira, com muito boa disposição, convidados espetaculares, com projetos, histórias, que você só vai conhecer aqui no programa de Manhãs TV. Na Curiax TV estamos um bocadinho por toda a parte, norte a sul do país, estamos em toda a Europa, norte da África e pela internet, em todo lugar, desde que você tenha pago a conta da internet, consegue-nos aceder pela curiax.com. Exatamente, e hoje nós temos projetos de solidariedade social que trazemos para si, porque nós gostamos sempre destes projetos, são projetos que fazem muito feliz e também a si que nos assiste e sei que você também gosta. Vamos estar na primeira parte com o Sr. Rui Pedroto, ele que nos vai falar acerca da Fundação Manuel António da Mota. Exatamente. Vai ser uma conversa muito interessante conhecer esta fundação. De seguida vamos estar também com a Carolina Guedes para falar da Associação de Jovens Empresários Portugal-China. Exatamente. Super interessante. Estou ansioso para ver a conversa que vamos ter com a Carolina e conhecer a AJEPC. Portanto, Exatamente. super bom. E também vamos ter uma rúbrica onde nós vamos conhecer mais alguns dos segredos do bacalhau aqui com o nosso querido chefe Júlio. Portanto, temos um programa com convidados e temas espetaculares, sempre com a sua companhia aí desse lado. E vamos dar início então ao nosso primeiro convidado. Voltamos já. Maravilha, já estamos de volta e temos aqui connosco o Sr. Rui. Sr. Rui, seja muito bem-vindo ao programa. É um prazer tê-lo cá. Muito obrigado. É um prazer Aqui connosco. Estamos aqui aceder ao vosso convite. Estamos aqui para falar acerca da Fundação Manuel António da Mota, na verdade. Uhum. Provavelmente muitos já conhecem esse nome, na verdade. E o grupo Mota Agil, que é um grupo muito grande aqui em Portugal, a nível de construção civil, e não só. E não só. Várias questões, Uhum. gestão de resíduos, energia, multisserviços. E esta fundação vem após toda esta empresa que nós conhecemos, e vamos conhecer um bocadinho do seu início e da sua missão, o seu objetivo. Pode começar. Muito bem, muito obrigado pelo convite, por estar aqui nas manhãs da Curiacos TV. Bom, a Fundação Manuel António da Mota está umbilicalmente ligada ao Grupo Mota Agil, que é um grande grupo empresarial, multinacional, português. E a Fundação foi criada com dois grandes propósitos. Por um lado, homenagear a figura do seu fundador, o Sr. Manuel António da Mota, e, por outro lado, ser o veículo privilegiado da estratégia de responsabilidade social do Grupo Mota Agil. Hoje fala-se muito em responsabilidade social das empresas, no envolvimento que as empresas devem ter para além do seu escopo económico como criadoras de riqueza e geradoras de emprego. As empresas hoje cada vez mais devem envolver-se com as comunidades pelos impactos sociais e ambientais que geram na vida das pessoas. E, portanto, quando a Fundação foi criada, foi-o com o intuito de poder protagonizar esse envolvimento do Grupo Mota Agil com a comunidade em objetivos muito diversos, como sejam a área social, a área educativa, a área cultural, uma vertente internacional crescente, porque o Grupo Mota Agil está em 20 e tal países do mundo inteiro, de 3 continentes. Uma iniciativa que é talvez a nossa iniciativa mais mediatizada, que é o Prémio Manuel António da Mota. Fica aqui já o convite às instituições da economia social e também às instituições públicas que estejam atentas a partir de maio à divulgação da 14ª edição do prémio, cujas candidaturas estarão patentes durante todo o mês de junho. Okay. E também uma outra dimensão que reputamos de muito importante, que podemos chamar genericamente de responsabilidade interna, que é um conjunto de programas dirigidos aos trabalhadores do Grupo Mota Agil mais vulneráveis, porque entendemos que a responsabilidade e a solidariedade começam dentro de portas e, portanto, é a pensar nesses coletivos de trabalhadores mais vulneráveis que nós também desenhamos esse programa que se denomina Comunidade Mota Agil. Portanto, assim, num apanhado muito breve e num resumo brevíssimo, é isto aquilo a que a Fundação se propõe desde 2010, data em que foi reconhecida pelos poderes públicos e que está a operar desde então.
Em relação ao prémio que falou do Manuel da Mota, que critérios é que são necessários para, para as instituições poderem fazer parte deste prémio? É muito simples, o prémio destina-se a distinguir projetos que se enquadrem dentro dos objetivos estratégicos da Fundação, como eu há pouco enunciei, na área social, educativa, cultural, ambiental, formativa. O prémio tem uma abrangência do ponto de vista temático muito grande, vai desde as questões da educação, passando pela saúde, pelo emprego, pelo combate à pobreza e à exclusão social. Dois temas muito em voga no momento, que são a transição digital e a transição climática, que aliás fazem parte quer da estratégia que Portugal apresentou à União Europeia para a nova geração de fundos comunitários, quer do plano de recuperação e de resiliência. E, portanto, nós procuramos fazer aqui um alinhamento estratégico com aquilo que são as grandes preocupações do país e os grandes anseios e aspirações dos portugueses, em que, invariavelmente, estas questões da pobreza, das desigualdades, da educação, do emprego e da saúde são problemas que tocam a todos e são questões que se põem às gerações atuais e se colocarão seguramente às gerações vindouras. E, portanto, o prémio tem, em primeiro lugar, uma grande abrangência temática nos aspectos sociais, educativos, culturais, ambientais, etc. E dirige, sobretudo, quer ao amplo setor da economia social, lembrando que estamos a falar de mais de 70 mil instituições, não é? E também aos organismos públicos, que são, por natureza, entidades sem fins lucrativos. Portanto, na verdade, as únicas entidades que estão excluídas de poderem concorrer ao prémio são as empresas e, portanto, é o universo da atividade económica lucrativa, porque, enfim, não faria muito sentido que uma fundação andasse a financiar empresas, nem é propriamente esse o enfoque do prémio. O enfoque do prémio são projetos nestas áreas que eu referi há pouco, e esse é claramente o mundo da economia social, mas também do Estado, das autarquias, enfim, dos órgãos da administração desconcentrada do Estado, das juntas de freguesia, que protagonizam iniciativas nestas várias matérias. Senhor Rui, como é que é para si fazer parte desta fundação que faz tanto bem às pessoas? É importante, eu sou o presidente da Comissão Executiva, acompanhei a criação da fundação desde o seu início e tenho estado, enfim, digamos, nestas funções desde que a fundação foi iniciada. Não, é um prazer enorme, vamos ver, o mundo das fundações, mas também das empresas que têm estas preocupações de responsabilidade social, é muito servirem de complemento, quer às políticas públicas, nos mais diversos domínios, quer àquilo que as empresas fazem. Lembrando que nem o Estado chega a todo lado, não é? Isso é uma impossibilidade e uma inevitabilidade histórica. Seriam precisos recursos ilimitados que nunca existirão, portanto, o Estado não pode dar resposta a todos os problemas das sociedades. E, por outro lado, o mercado, os agentes económicos, que têm um escopo, um objetivo lucrativo, só admitem, digamos, como clientes, aquelas pessoas que podem pagar o custo efetivo do bem e do serviço que é colocado à sua disposição. Ora, o setor da economia social trabalha precisamente neste intermédio, isto é, naquilo que o Estado não dá resposta e naquilo a que não podem aceder por via do mercado, porque não têm capacidade económica para pagar o custo efetivo do bem e do serviço que é colocado à disposição. Dou um exemplo apenas. Um beneficiário idoso que está num lar, por exemplo, mesmo que seja comparticipado pela Segurança Social e mesmo que deixe lá parte ou a totalidade da sua reforma, o custo efetivo da permanência desse idoso num lar excede a contribuição pública e a contribuição do próprio beneficiário. Como é que se colmata este diferencial? Portanto, esse é um grande desafio que a economia social tem pela frente e é aí justamente que as empresas, ao abrigo das suas políticas de responsabilidade social e as fundações, quer sejam as fundações da empresa, como é o caso da Fundação Manuel António da Mota, quer outras, é aí que podem ajudar, de facto, as outras instituições a
suprir esta dificuldade de financiamento e a continuarem a prestar o serviço a que se propõem a quem não pode dele usufruir, a não ser com a ajuda alheia, não é? E, portanto, este é que é o problema de fundo e que é muito difícil de resolver, por isso muitas instituições vivem momentos de dificuldade permanente, mas convém não esquecer que em períodos de crise económica pronunciada como o país viveu nos últimos anos, seja a crise financeira de 2008, seja a que foi provocada pela pandemia, as instituições tiveram um papel crucial para amortecer os impactos negativos que isso teve nas famílias e nas pessoas, sobretudo nas mais vulneráveis social e economicamente falando. Como o Sr. Rui falou, está desde o início da criação da Fundação e ao longo deste trajeto todo até o dia em que estamos, tem assim algum momento que mais lhe tocou e que mais recorda com carinho de todos os atos da Fundação até hoje? Olha, é difícil, nós tendemos a recordar-nos daquilo que está mais presente na nossa memória. Eu posso dar este exemplo, que é um exemplo de há 2 horas atrás. Já houve muitos episódios enfim, durante este meu percurso na Fundação que foram particularmente tocantes, é muito difícil isolar algum. Eu vou dar talvez o exemplo mais recente. Eu acabo de vir, antes de chegar aqui aos estudos, do Centro Social 6 de Maio, na Amadora, não é? Que é aqui bem perto. Enfim, estamos aqui no vizinho concelho de Loures, que é uma instituição que trabalhou e trabalha ainda numa área que foi de barracas, que foram demolidas no âmbito dos planos especiais de realojamento há umas décadas, não é? Trabalha sobretudo com crianças e jovens dos PALOP, e foi para mim muito tocante visitar as várias salas, ouvir as crianças cantarem, desejarem-me as boas-vindas, com um sorriso nos lábios, com aquela alegria espontânea que só as crianças conseguem evidenciar, e depois no final me terem oferecido simbolicamente uma casinha de papel e uma florzinha de papel que eu irei guardar na nossa sala do Conselho de Administração, onde, isso talvez ainda responda mais diretamente à sua pergunta, cada um dos objetos que ali está conservado conta uma história que diz muito à Fundação, diz muito a mim em particular. Este é mais um, como eu, aliás, confidenciei à despedida quando vinha para aqui. São mais 2 pequenos objetos, não é, que vão figurar nessa nossa espécie de sala de troféus, não é, em que cada um daqueles objetos conta a história de um apoio, conta a história de um projeto de colaboração com essas instituições e conta, sobretudo, as vidas que nós achamos que conseguimos mudar com a ajuda financeira que damos, não apenas financeira, técnica, logística, de aconselhamento, porque o papel também é esse, não é só transferir recursos, é também ajudar as instituições a proverem à sua sustentabilidade económica e financeira, a terem modelos de gestão que sejam consistentes, duradouros no tempo e que lhes permitam, no fundo, resistir a todas as circunstâncias, para continuarem a cumprir eficazmente a sua missão. Quais são os valores base que vocês consideram na Fundação Manuel António da Mota? Imparcialidade, integridade, transparência absoluta, procurar estar onde os outros não chegam, aquilo que eu dizia há pouco, onde o Estado, o mercado e as próprias instituições de solidariedade social não chegam. Isso são valores que nos são muito tocados e que, em termos de posicionamento estratégico, é mesmo isso, é tentar fazer a diferença onde é possível fazer a diferença. Claro. Um exemplo apenas, a área da habitação, que é uma área que, aliás, tem sido muito discutida ultimamente, pelas graves carências que o país tem a esse nível. É uma área que sempre nos foi muito cara, onde a Fundação sempre fez fortes investimentos e onde já ajudou até hoje a reabilitar mais de 100 casas no país inteiro. Dir-se-á é uma gota d'água no oceano, bem, mas o oceano não seria igual se não fosse essa gota, pois. Não é? E, portanto, porque a habitação? Justamente porque é um problema grave, que tem falta de cobertura por parte do mercado, dos poderes públicos, e porque é uma área a que habitualmente as IPSS, as instituições de solidariedade social, não se dedicam, não é?
E, portanto, eu diria que esse é outro valor que integra a nossa missão, a nossa visão, a nossa forma de estar no mundo, não é? Que é, de facto, esse sentido de complementaridade em relação àquilo que o resto da sociedade faz para dar resposta aos seus múltiplos problemas. Certíssimo. Acredita que essas iniciativas de cooperação que vocês têm com outras IPSS fazem com que, lá está, possamos alcançar ainda mais pessoas, como falou, é uma gota no oceano, mas são pessoas que são vidas que estamos a conseguir mudar. E essa parceria, lá está, não podemos chegar a todos, mas certas IPSS chegam a pessoas que eu nunca conseguiria chegar. Então essa cooperação é fundamental, irá sempre assistir na Fundação Manuel António da Mota? É fundamental que nós atuemos ajudando as IPSS a cumprirem a sua missão, porque elas são, no fundo, o intermediário entre nós e as pessoas que são os destinatários finais da sua ajuda. E é muito importante também, neste setor da economia social, como enfim, um pouco em tudo na vida, que haja um forte espírito de cooperação. Os portugueses, enfim, se há defeito que têm, creio eu, é muitas vezes um individualismo exagerado na maneira como olham para as coisas. Toda a gente gosta de ser senhora do seu nariz e tem alguma relutância em partilhar esforços, em cooperar, seja com as outras pessoas, seja no caso das instituições, porque tem de haver uma maior cooperação entre elas, porque isso confere uma maior eficácia à intervenção, permite reduzir custos, não é? Quando se partilham, por exemplo, bens ou serviços que podem perfeitamente ser partilhados. Nós temos pouco essa cultura de rede. Falamos muito na partilha, falamos muito no trabalho em rede, mas na verdade temos pouco essa cultura de rede, que é preciso estimular cada vez mais. E muitas vezes nós damos connosco na Fundação, não é só fazer apoios ou dar aconselhamento, tem que fazer pontes, porque as fundações, como as empresas grandes, são uma espécie de para-raios, não é? Vai lá tudo parar, não é? E, portanto, isso coloca-nos numa posição privilegiada de percebermos em que é que cada uma das instituições está a trabalhar e quando percebemos que é possível fazer pontes, estabelecer sinergias entre projetos ou entre instituições, fazemos um grande esforço para que isso aconteça, justamente porque acreditamos no trabalho em rede como condição para tornar a ação social mais eficaz. Certíssimo. Quem estiver a ouvir este programa, já sabe que daqui a 2 semanas estará disponível no YouTube para rever e partilhar. Quem quiser saber mais acerca da Fundação Manuel António da Mota, quais são os vossos contactos? Como é que poderão saber mais? Nós usamos múltiplos veículos de comunicação, virtualmente todos os que estão disponíveis. Podem, em primeiro lugar, consultar o nosso sítio de internet, em www.fmim.pt, subscrever a nossa newsletter, que tem uma publicação periódica, aceder aos nossos canais no YouTube, no Facebook, no Instagram, acho que não me esqueci de mais nada, também não há assim mais nada a que se possa recorrer, enfim, não temos nenhum programa de rádio nem de televisão, mas temos, por exemplo, a revista Sinergia, que é a revista do Grupo Motengil, que tem sempre uma secção dedicada à Fundação, e temos depois também um canal corporativo interno, privativo, dos trabalhadores da Motengil, onde a Fundação publica os seus próprios conteúdos para consumo da grande comunidade de Motengil, espalhada pelo mundo inteiro. São quase 40 mil trabalhadores e, portanto, isto revela muito daquilo que é a dimensão do grupo e do alcance que a Fundação pretende ter. Aquilo que eu dizia há pouco, não é? A responsabilidade começa dentro de portas, não é? E a solidariedade começa com aqueles que nos estão mais próximos. É um projeto muito novo, tem um coração gigante, tal como o Grupo Motengil. Muito obrigado. Agradecemos imenso o tempo que nos deu por estar cá. Obrigado, senhor. E foi um prazer conhecê-la e a Fundação e todo o grupo. Foi um gosto, até breve, eu diria melhor, até sempre. Claro, com certeza. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora nós vamos então ouvir e ver uma rúbrica do nosso querido chefe Júlio, que nos vai trazer mais alguns segredos acerca do bacalhau. Vamos ouvir então e voltamos já já. Olá, bom dia! Então, estavam à espera
desta rúbrica das manhãs da TV. Eu sei que estão aí em frente ao televisor com um papel e um lápis e olhem que hoje a receita que eu trago é fantástica. Vamos falar de pastéis de bacalhau. Aquilo que os brasileiros gostam muito de dizer, o bolinho de bacalhau. Sabem que muitos dos clientes do de bacalhau são brasileiros que chegam a Portugal e trazem referências deste restaurante. Restaurante que fica ali no Parque Expo, à beira-mar, e onde servimos todos os dias muito bacalhau. Sabem que o de bacalhau, por mês, gasta uma média de 7 toneladas de bacalhau. Eu vou repetir outra vez porque é a realidade. 7.000 quilos de bacalhau por mês. Uns para os nossos clientes portugueses, e são muitos, outros para os nossos clientes brasileiros, ingleses, americanos e de tantos outros países. Nós hoje aqui vamos falar mesmo de bacalhau. E vamos começar por falar numa tortilha de bacalhau. Porque muitas vezes há aqueles restos que sobraram do bacalhau cozido ou de uma caldeirada. Vamos aproveitar esses restos do bacalhau que sobrou e fazer uma tortilha. Para isso precisamos de comprar massa quebrada. Num qualquer supermercado. Comprem massa quebrada e precisamos ter uma torteira para fazer a tortilha. Esses aproveitamentos do bacalhau temos que juntar aquilo que tiver. Portanto, hortaliças, batata, salsa picada, tudo aquilo que sobrou. Vamos bater 6 ovos com uma colher de sopa de óleo de girassol e meio decilitro de leite. Junta esta mistura sobre os legumes e o bacalhau e leva ao forno. Ao forno 15 minutos a 120 graus e mais 15 minutos, um bocadinho mais alto, a 140 graus. Sirva em porções. Está a ver uma tartelete? Divida aquilo em 6, depois em 8 e tem aqui uma fantástica tortilha de bacalhau. Mas hoje, como vos disse, nós vamos falar de pastéis de bacalhau. E para isso vamos recorrer do Carlos Bento da Maia. Carlos Bento da Maia é o autor do Tratado Completo da Cozinha e Copa em 1904. Este texto é retirado de um livro, eu vou-vos falar de outros livros também, como sempre faço aqui. A Guida Cândido tem um livro fabuloso que eu vos recomendo, com mais de 50 receitas, e é a vida secreta da cozinha portuguesa. E sabem que aquilo que a Guida diz não é só como misturar os condimentos. Não, ela explica-nos a história dos pratos. Eu vou-vos dar uma ideia. Cabidela. De acordo com a definição do Dicionário de Língua Portuguesa do padre Dom Rafael Blutot, a cabedela refere-se a fígado, moela, pescoço e pontas das asas de galinha, peru ou pato, tudo cozido em molho pardo, ou seja, sangue. E isto, Paulo Plantier indica a cabidela como uma técnica para cozinhar as apetizes. Estão a ver, ela depois dá-nos aqui uma receita de cabidela com os ingredientes e a preparação. Mas não se limita a isso. Ela dá-nos a história. E é da história dos pastéis de bacalhau que ela aqui fala. Eu depois vou-vos dar a receita, a minha receita, a receita do de bacalhau. Mas hoje aqui temos a vulgarização do consumo da batata em Portugal é bastante tardia, como acontece noutros países da Europa. Vinha do Novo Mundo. A batata inicia o seu percurso alimentar apenas no século XVIII. Também o bacalhau percorre um longo caminho para ganhar lugar na mesa dos portugueses. Eu já vos disse aqui que o bacalhau, quando se iniciou
o consumo do bacalhau era mais para os pobres. Como se dizia, o bacalhau não vai à mesa do rei. Hoje vai à mesa dos nossos governantes todos. Vai à mesa de tudo quanto gosta do fiel amigo. Em 1876, o nosso João da Mata, no livro da Arte de Cozinha, ainda herdeiro da matriz francesa, indica 2 receitas de pastel de bacalhau próxima das iguarias que hoje conhecemos. Mas o Carlos Bento da Maia apresentou os pastéis de bacalhau. Mas hoje o chefe Júlio, para vocês, vai-vos dar a receita de como se fazem os pastelinhos de bacalhau nu de bacalhau. Coloque a cozer uma panela com 2 alhos com casca. Não esqueça, 2 alhos com casca. 1 fio de azeite e 1 quilo de bacalhau. Coza tudo durante 20 minutos. Tome nota, esta receita parece que pastéis de bacalhau é algo que, digamos, não merece tanto cuidado, mas merece muito, porque os nossos pastéis de bacalhau são reconhecidos nacional e internacionalmente. Coza a mesma porção de bacalhau de batatas. Ou seja, para 1 quilo de bacalhau, vamos cozer 1 quilo de batatas com pele. Depois vamos tirar a pele às cascas e as postas de bacalhau também devem ser despejadas de peles e espinhas. E agora começamos a desvendar alguns truques, que são aqueles que nós utilizamos para a qualidade e a excelência dos nossos pastéis de bacalhau. Então vá lá, tiramos as espinhas, tiramos as peles e colocamos esse bacalhau num pano. Vamos fazer uma trouxa com o pano e vamos amassar o bacalhau, que é para depois ficar aquelas ripazinhas que quando começamos a comer ficam entaladas nos nossos dentes. Mas os nossos pastéis têm bacalhau e, como tal, têm que ficar nos nossos dentes. As batatas, depois de retiradas as peles, vamos colocá-las num passe-vite e vamos passar o passe-vite, sendo que, quando estiverem o bacalhau esmigado, a batata passada, vamos cortar 2 cebolas em cubos muito pequeninos, muito bem picadinhos. Junte tudo numa tigela e mais um truque: amasse com as mãos. Não é com uma colher, é com as mãos, para que ele fique bem integrado, a batata no bacalhau. E agora falta-nos juntar sal. Vocês sabem que eu não gosto de sal, por isso um bocadinho só. Pimenta e salsa. Acrescente a esta massa 2 gemas de ovo. 2 gemas de ovo. Bata numa tigela, tira as gemas e guarda as claras. Pois, vem aí mais um segredo. Vamos bater essas claras do ovo em castelo. Um garfo, uma tigela e tá. Lembram-se que eu já vos ensinei 2 pinguinhos de limão para as claras ficarem sólidas. E agora que criou uma massa uniforme, junte as claras àquela batata e àquele bacalhau. Misture tudo. Ficam fofinhos. É isso. Agora, deixe repousar aí pelo menos 15 minutos. Depois vamos fazer mais um truque. 2 colheres de sopa. E as 2 colheres de sopa vão tirar uma porção da massa dos pastéis. E vão fazer, assim, aquela forma que normalmente os pastéis têm. Estão feitos?
vamos pôr uma frigideira com óleo de girassol. Sabem que eu gosto de óleo de girassol. Eu gosto de um bom óleo. Não estrague a sua confecção com óleo banal. E quando estiver aí a 120, 130 graus, comece a colocar os pastéis na fritura e com um garfo vá virando os pastéis para eles ficarem fritos uniformemente. Hoje terminamos mesmo este programa em grande, porque não há nada melhor do que, mesmo depois de confeccionar, antes de o levar à mesa com um arrozinho de tomate ou de feijão, provar um pastel de bacalhau. Imaginem que sabor tão bom, tão intenso. Isto é gastronomia portuguesa. Eu sou o chefe Júlio Fernandes e estou aqui nas manhãs da TV para lhe dar estas dicas. Até! Maravilha, já estou com água na boca, não é? Já Nesta estamos, rúbrica. é verdade. Já estamos aqui prontos para falarmos com a Carolina Guedes, que nos vai falar acerca da Associação de Jovens Empresários Portugal-China. Bom Exato. dia, Carolina. Obrigada por estar aqui connosco. Bem-vindo ao Obrigada. programa. Obrigada, muito obrigada pelo convite e por me darem esta oportunidade para falar sobre a associação. Não sei se querem que eu explique um bocadinho como é que nós existimos. Claro, sim. Nós começámos como um movimento em 2009, um movimento de empresários que se iam encontrando a ir para a China, que estavam todos a tentar ir para o mercado de China e que chegaram à conclusão que se calhar se juntassem fazia mais sentido do que estarem aí sozinhos. Em 2012 foi constituída formalmente a associação, portanto, o ano passado celebramos os nossos 10 anos de existência. E agora estamos a entrar no 11º ano de muitas coisas construídas, com o Covid pelo meio, que foi um desafio para nós, sendo nós uma associação entre Portugal e a China, mas também é verdade que nós já há uns anos que alargámos o espectro da ação e que estamos a trabalhar com os países de língua portuguesa e a China. A minha primeira pergunta para a Carolina é: porquê a China e não outro continente, outro país? Bem, na verdade, eu conheci o presidente e o vice-presidente que constituíram a associação um bocadinho antes de ser constituída a associação e porque eu vivi na China. Portanto, aí foi a ligação entre nós todos. Okay. E depois eles eram desses empresários que estavam a fazer esta aproximação e foi assim que eles se juntaram e que eu também entrei no projeto da associação desde o início. E a China é uma terra de oportunidades também. É uma terra de oportunidades, mas que as pessoas têm que entender que não é chegar e vamos ser os reis e conseguir. É uma terra que demora tempo a construir relações, porque as relações de negócios na China são baseadas em relações pessoais de confiança. Ok. E, portanto, é preciso ir uma vez, voltar segunda. Não quer dizer que nós não tenhamos já casos de sucesso de pessoas que foram uma vez, que fecharam negócios, que vendem contentores, mas eu diria que isto é a exceção que confirma a regra e não a regra das pessoas que vão. Ok. Qual é o objetivo da associação? Nós- Os objetivos. O nosso grande objetivo é fazer as pessoas conhecerem-se umas às outras e fazerem negócios. Nós somos uma associação sem fins lucrativos, portanto, nós não trabalhamos para benefício próprio. Nós organizamos missões empresariais, ou para ir para a China, ou para trazer empresários a Portugal, feiras internacionais e eventos de networking. Também temos umas iniciativas que costumamos fazer mensalmente, que são sessões de esclarecimento sobre temas que têm a ver com a China, mas não só, mas que têm a ver com esta ligação com a China, com a internacionalização e, portanto, esse é o nosso grande mote, fazer as pessoas conhecerem-se, fazer as empresas crescer, criar oportunidades para os empresários que nos acompanham. Eu, se não me engano, nós também tivemos recentemente com uma associação que fazia algo muito semelhante a vocês, mas era mais focado para Hong Kong. Sim, eles são nossos parceiros. São vossos parceiros. Sim, aqui em Portugal, na realidade, todas as associações que estão ligadas à China, de certo modo, têm ligação entre si. Ok. O presidente da Câmara Portugal-Hong Kong foi o nosso vice-presidente fundador da AGEPS, portanto nós temos essa ligação.
e temos muito boas relações e colaboramos nos eventos de uns e outros para os tornar melhores e maiores, porque a nossa ideia sempre é ajudar os empresários a chegar ao território, portanto, seja por que via for, faz sempre todo o Uma sentido. associação como esta é muito bem recebida na China, não é? Porque eles também têm esse interesse em fazer comércio com os empresários locais, nomeadamente aqui falamos de Portugal. Sim, claro. Também nós temos uma ligação particular a Macau, nós temos sede em Macau e também é verdade que temos uma ligação histórica ao território, não é? E, portanto, essa ligação e o trabalho que temos feito em Macau fez com que nós, desde 2017, que sejamos co-organizadores de uma parte da Feira Internacional de Macau que se chama o Pavilhão dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa. E somos co-organizadores com o governo local, o que é uma coisa que nos orgulha imenso, porque, como devem saber, na China não é muito fácil ter este entrosamento tão próximo com o governo e, portanto, é uma coisa que nos orgulha imenso e que faz parte, ou melhor, que é um fruto do trabalho que nós desenvolvemos e isso é ainda motivo de orgulho maior. Que vocês utilizam a plataforma de Macau, não é? Em algumas situações, sim. Os grandes eventos, o maior evento que fazemos fora de Portugal é em Macau, que é esta Feira Internacional e o Pavilhão dos Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa, onde também temos a FIN Macau, que faz parte do nosso projeto maior, que são os 5 eventos 4 continentes em português. Quando falamos acerca dos empresários que conhecem a vossa associação e que sabem que têm uma oportunidade de levar os seus serviços e produtos para a China, eles com certeza vão conhecer um mundo completamente diferente. Sim. Para alguém que esteja com curiosidade, esteja a assistir ao programa e esteja com curiosidade, pode-nos dizer algumas dessas diferenças que se encontra, rapidamente se identifica na China, nomeadamente Macau? Acho que a maior de todas é aquilo que eu disse há bocadinho. A relação de confiança. A relação de confiança e as pessoas entenderem que não é uma coisa automática, que é uma coisa que tem que ser construída com paciência e com investimento. Porque muitos dos empresários que vão têm essa ideia pré-concebida de que vão chegar lá, vão fazer um grande negócio que vai mudar a vida deles uma vez e pronto, e depois já não precisam de voltar. Isso não é de facto a regra. Depois, para além de haver esta diferença, nós também damos sempre alguns toques às pessoas sobre diferenças culturais que é importante respeitar para poder construir esta relação de confiança. O calendário deles também é diferente, não é? Os fusos horários também é tudo muito diferente. Sim, nós por acaso temos sorte que normalmente quando fazemos esta viagem maior chegamos de noite e vamos dormir, trocamos os horários, é mais simples, porque nós estamos com 8 horas de diferença. Para quem trabalha com a China é de facto um desafio, porque o nosso dia está a começar, o deles está a terminar e é preciso fazer essa ligação entre os dois sítios. Mas nós também chamamos sempre a atenção de, por exemplo, que os cartões de visita devem ser dados e recebidos com as duas mãos, porque isto, se for só com uma mão, é visto como um sinal de desrespeito. Que se uma pessoa no final do dia convidar para ir beber um copo ou para ir jantar, que é sempre um sinal de que aquela pessoa tem abertura para construir a tal relação que é importante e que devemos aceitar. Portanto, há assim algumas coisas, alguns toques que nós damos aos empresários. E há uma ideia pré-concebida também, por causa de Macau, de muitos empresários que acham que vão para lá falar português. Ora, Macau não é Portugal, não é a China, não é a China. Desde que houve... desde que Macau transitou novamente para o governo, a organização do governo chinês, o mandarim é a língua cada vez mais falada, já é muito mais difícil fazer a comunicação em português e isso é uma coisa que nós temos sempre que dizer aos empresários, porque já chegou a haver empresários a levarem brochuras em português ou catálogos em português, não vai funcionar. E o inglês também não é tão fácil como, por exemplo, em Hong Kong. Não é tão fácil. Aliás, em toda a China continental, o inglês não é... Sim, não é a língua oficial. Não é a língua oficial, sim, claro. Não é uma língua de tão fácil comunicação, apesar de muitos jovens aprenderem na escola, mas eles são melhores a escrever e a ler do que a comunicar verbalmente, porque eles não estão tão habituados à audição da língua.
Ok. E, portanto, se uma pessoa escrever, normalmente consegue ter uma comunicação mais efetiva. Mas também é engraçado porque os chineses, às vezes, que estão a tentar dizer-nos uma coisa e nós não estamos a perceber, escrevem um caractere na mão, como se um estrangeiro fosse entender o caractere escrito na mão. Em relação também a esta oportunidade de negócios entre Portugal e China, os chineses quando vêm também têm algumas dificuldades também em se poder estabelecer aqui. Sim, nós somos um país muito caloroso, não é? Somos um país que gosta de ajudar, portanto, quando os chineses vêm fazer investimentos ou estabelecer-se aqui, nós estamos sempre muito disponíveis para ajudar. Não penso que isso seja uma coisa que os preocupe. As missões empresariais que nós organizamos para virem a Portugal não são para as pessoas se estabelecerem cá, são para fazerem negócios. Normalmente fazemos visitas a empresas, depende um bocadinho do que for, o que a delegação procura nesse momento. Aliás, para a semana vamos ter cá uma delegação de empresários vindos de Macau, que estão particularmente ligados ao setor farmacêutico e de agroalimentar, porque de facto nós temos produtos alimentares muito bons e são reconhecidos lá fora, mas depende sempre, um bocadinho. Mas eu acho que todos aqueles que foram acolhidos cá em Portugal, que decidiram vir, se há coisa que dizem é que nós de facto somos um país muito acolhedor. Quando lemos o nome da vossa associação, Associação Jovens Empresários Portugal-China, ou seja, vocês conseguem perceber que há um interesse maior por parte dos jovens em estabelecer estes laços com o outro lado do mundo? Quando ela foi constituída, quem a constituiu era de facto muito jovem, daí os jovens empresários. Entretanto, e com o passar do tempo, também criámos uma outra figura que se chama associado honorário, que é aquilo que eu gosto de dizer que é para as pessoas que são jovens no coração, mesmo que não sejam em número, porque também é verdade que há muita gente com muito poucos números, mas que são um bocadinho velhos no pensamento e na forma de estar. A associação é composta essencialmente por voluntários, o que significa que a nós o que nos interessa é de facto a motivação das pessoas, a vontade de fazer, de construir, de colaborar, de cooperar, de fazer alguma coisa em conjunto, porque nós dependemos todos uns dos outros para crescer e, portanto, jovens no nome. Esse nome está desatualizado em duas coisas, não é? Nos jovens e também em ser só Portugal, porque não é. É os países de língua portuguesa. Okay. Aliás, como eu tinha dito há bocadinho, nós temos este projeto dos 5 eventos, 4 continentes em português, o que significa que nós fazemos eventos em outros países de língua portuguesa que não têm... É na ligação, num ciclo entre todos, mas que não tem propriamente a ver só com a China. Okay. Nós saímos um bocadinho deste espectro quando em 2017 iniciámos este projeto, que na altura se chamava 3 eventos, 3 continentes em português e que agora já cresceu, mas também para poder dar um papel de relevo à lusofonia e mostrar que nós, de facto, somos muitos no mundo, não é? Os países lusófonos, os falantes de português, e que podemos ter uma posição de destaque em vez de andar só a tentar correr atrás dos outros. E quais são os outros países que vocês também fazem esses eventos? Este projeto que tem, todos eles se chamam FIN, apesar de em sítios diferentes serem coisas diferentes. A FIN Brasil aconteceu agora recentemente, no dia 28 e 29 de março, em Florianópolis, que é uma feira internacional grande, muito grande. Depois, agora para a semana, vamos ter a FIN Angola, que vai ser em Luanda, que já estamos nos últimos preparativos, que é um business forum, portanto é um fórum que tem algumas conferências e que é mais um fórum de capacitação e de mostrar que a internacionalização é o caminho, porque também cada país também tem um estado de maturação diferente e tem objetivos diferentes e nós tentamos ajustar um bocadinho ao território em que estamos. Depois, no dia 5 de maio, vamos estar em Moçambique com o FIN Business Forum também. A FIN Portugal aqui, em Portugal, em Braga, no dia 1 e 2 de junho. E terminamos este ciclo anual entre 17 e 22 de outubro em Macau, com a participação que eu estava a dizer na PLPX e que este ano nos foi também solicitado pelo Governo para desenvolvermos uma FIN Macau, um FIN Business Forum lá em Macau, entre Macau e Hanqing. Hanqing é um território que fica na China continental, mas que o governo está a usar para fazer crescer Macau, porque como todos nós sabemos, Macau é muito pequenininho e em termos territoriais mesmo, físicos, não tem sítio para se expandir e então eles estão a expandir as capacidades, as características específicas
a nível jurídico e financeiro para este pequeno espaço dentro da China continental que é Hanqing, para fazer com que seja como se fosse todo um Macau maior. Ok. E então nós vamos fazer o Fin Business Forum a mostrar estas duas valências que são 2 territórios, mas um só local. Ok. Como é que é fazer parte deste projeto? Muito desafiante, nós somos muito poucos. O meu presidente, que já está na associação desde o seu início em 2012, é uma pessoa cheia de ideias. Eu costumo dizer que ele a cada 30 segundos tem uma ideia nova. E depois, Conheço algumas pessoas assim. pois, Conheço alguém assim também. acho que todos nós temos assim uma pessoa na vida. E portanto é muito desafiante, mas também acaba por ser extremamente estimulante, porque estamos sempre a fazer coisas novas, a procurar oportunidades novas, a aproveitar, porque também como somos uma associação pequena, somos muito maleáveis e é muito fácil ir aproveitando as oportunidades que vão chegando. Como é que tem sido o feedback dos vossos associados? Depende. Há pessoas que encaram a China com esta perspectiva como nós temos de ser uma coisa a longo prazo e de investimento. As pessoas que vão com a ideia de que vão lá uma vez e que de repente vai ser o boom, muitas vezes vêm desiludidas. Isso é uma coisa que nós também temos tentado com os anos, que as pessoas entendam um bocadinho melhor como é que as coisas funcionam. Mas o facto de serem vossos associados tem essa vantagem de, por exemplo, se calhar muitos sonham em viajar até à China, estabelecer ligações, contactos, não sabem nem por onde começar. sim. E nesse aspecto a vossa associação é uma porta Sim, claro que inicial sim. para Claro todos. que sim. Era mais nesse sentido. Não, nesse sentido sim, e nós dizemos sempre a todas as pessoas que têm algum interesse que o melhor é virem pelo menos uma vez ver como é. Porque uma coisa é aquilo que nós ouvimos cá, que sentimos cá, outra coisa é estar lá no terreno e entender como é que as pessoas interagem umas com as outras, como é que as pessoas olham para os produtos ou para os serviços que há a oferecer, quais são as perguntas que são postas. É muito diferente de estar aqui deste lado alguém a dizer, não é? Do que nós termos o nosso produto ou serviço ali à frente das pessoas e das pessoas se aproximarem e fazerem perguntas. Nós tivemos, por acaso, há uns anos atrás, foi na última viagem que fizemos antes do Covid, uma agência de viagens que foi connosco, que estavam muito interessados em fazer esta ligação com a China, não fizeram negócio nenhum, mas vieram super contentes porque disseram que a oportunidade que tinham tido de lá estar, de falar com outras agências de viagens, de entender como é que eles pensam e a permitir com que eles repensassem a forma como estão a fazer a abordagem ao mercado para conseguirem ser bem-sucedidos. Eu acho que às vezes é um bocadinho, é importante... Sim, não é só como eu te disse, os acordes em si, mas a troca de informação também é preciosa, não é? Sim. É super preciosa entender como é que o outro lado pensa, porque nós somos de facto países muito diferentes, culturas muito diferentes, mesmo dentro dos países de língua portuguesa, nós somos todos muito diferentes uns dos outros, e acho que para haver sucesso nas relações e nos negócios é muito importante haver esta compreensão de como é que o outro lado pensa para nós podermos comunicar de forma a que seja compreendido. E, portanto, nesse sentido, acho que está toda a gente contente. Aquilo que disse há pouco também é muito importante, que é o facto das pessoas terem um pouco de paciência e pensarem que não é chegar lá e fazer, não é? Porque muitas vezes, às vezes a questão que se põe é que as pessoas pensam no negócio e querem abrir o negócio hoje e querem o sucesso amanhã. Sim. Portanto, é uma coisa que demora, principalmente quando vamos para uma cultura completamente diferente. Sim, lá demora, mas penso que em nenhum sítio é muito imediato, mas é muito importante as pessoas terem essa perspectiva. Isto é uma questão cultural, acima de tudo, não é? Nós aqui queremos as coisas todas para hoje, queremos ser bem-sucedidos hoje, queremos ter a casa, o carro, as coisas que ambicionamos todas assim, num estalar de dedos. A China pensa de uma forma de projetar o futuro, criar um caminho que seja bem-sucedido a longo prazo, que crie uma via que nos leve longe, mas não é preciso ser hoje. Pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 3, pode ser daqui a 5. E os empresários e a forma como a cultura é incutida no crescimento em sociedade também é sempre com esta visão do futuro. E por isso também há outra coisa que nós dizemos sempre aos empresários que vão connosco, que é:
é muito importante criar esta relação, demora tempo. Se nós nunca formos infiéis, digamos assim, à relação de confiança criada, é uma relação para a vida, mas esta confiança, se for quebrada, nunca mais é restaurada. E isso é muito importante de compreender também. Não só entre a empresa com que estava a fazer parceria, mas com outras também? Não, E- com aquela com quem estamos a lidar, mas se essa conhecer as outras, obviamente logo à partida já vamos partir de um ponto que não nos vai levar ao sucesso tão facilmente. Quais são os motivos, digamos assim, que pode levar a uma quebra de confiança? Comprometermos com uma coisa e não cumprir, vender produtos defeituosos, basicamente quebrarmos a nossa palavra, porque a palavra é uma coisa muito importante e, portanto, quebrar aquilo que ficou combinado, estipulado, é uma quebra de confiança e é irrestaurável. Essa parte é muito importante de compreender. As relações na China são muito importantes de manter, de ser cuidadas. Eu acho que todas as relações entre as pessoas são importantes de ser cuidadas. Mas para se ter negócios bem-sucedidos é importante haver este cuidado no cuidar as relações como se fossem a nossa planta, que lhe vamos pôr um bocadinho de água, ter a certeza que ela está bem, é a mesma coisa. Certíssimo. Muito bom. Se eu me quiser me tornar um dos vossos associados na JEPC, como é que eu posso fazer? Nós, normalmente, quando alguém nos escreve ou contacta a dizer que quer ser nosso associado, nós dizemos sempre que o melhor será vir a um dos nossos eventos que estamos a organizar. No nosso site há sempre uma agenda de eventos que estão a acontecer, para nós nos conhecermos um bocadinho pessoalmente, porque depois é a direção que faz a proposta desta pessoa, e depois nós temos reuniões mensais na direção e a direção aprova mediante a proposta e mediante o alinhamento, porque, como eu estava a dizer, nós somos, a maior parte são voluntários. Mediante o alinhamento da pessoa com o que é o projeto da associação, a pessoa torna-se associada da associação. Ok, certíssimo. Importante. Portanto, se o José quiser, manda um e-mail para mim. Eu disse que já tivemos a conversa, já o conheci. Pronto. E, portanto, já é meio caminho andado. Pronto. Ou então você pode dizer, mas eu vi a Carolina no Manhãs TV. Então pronto, então aí a conversa é diferente. Aí é diferente, aí é mesmo preciso mandar primeiro um e-mail ou ver outro tipo de contacto. Só ver na Manhãs da TV, não, apesar de que eu agradeço imenso. Como é que é para si conseguir conciliar aqui um pouquinho mais em questões do nosso trabalho a nível pessoal em casa, né, com a família, conseguir conciliar a família com este trabalho onde anda sempre de um lado para o outro? Bem, primeiro, nem sempre ando de um lado para o outro, o que é bom, porque senão era muito difícil. Depois eu diria que quando se tem muito trabalho, mas se cumpre, não é muito importante se cumpre às 3, às 4 ou às 5, não é? O que dá alguma maleabilidade, que quando se tem filhos é uma coisa extremamente importante. Também já trabalho há muitos anos na associação. Fomos aprendendo ao longo dos anos também a tornar as coisas mais eficientes, funcionarem melhor, fomos aprendendo com os erros e isso também faz com que as coisas com o tempo se tornem mais fáceis de se fazer e de gerir. Mas acho que a coisa que torna mais fácil de facto é haver um respeito de parte a parte entre as necessidades das pessoas, da vida pessoal, do trabalho e serem conciliadas todas e nenhuma sobrepor à outra. Carolina, foi um prazer ter voltado ao nosso programa. O prazer foi todo meu, muito obrigada. Fala muito bem, sempre quiser vir ao Manhãs TV, está comigo. Muito obrigada. Obrigado, foi um prazer. Obrigada. Nós vamos ter que terminar o nosso programa. Sim. Trouxemos 2 projetos sensacionais para você conhecer. E claro, para mais informações, quem é que são os próximos convidados? Está a ficar atento às nossas redes sociais. Exatamente, e pode trazer sempre o seu projeto também aqui ao programa Manhãs na TV, através do nosso e-mail, manhãsnatv@gmail.com, contacto telefónico ou mensagem privada no Facebook. Queremos sempre que você faça parte do nosso dia e nós gostamos imenso de fazer parte do seu. Contamos consigo no próximo programa. Tchau, Até à tchau. próxima, tudo bom? Contamos consigo até lá.